Criar um flyer para o Dia das Mães dentro do Photoshop não precisa ser uma tarefa difícil, e é justamente isso que eu estarei te provando nesse tutorial, onde você aprenderá algumas técnicas e teorias do design para que você possa construir um flyer do Dia das Mães bastante satisfatório, que de fato possa transmitir uma mensagem muito mais objetiva. Então, sem mais delongas, vamos dar início aí ao nosso tutorial. Hey now, it's a new kid on the playground. So many bags on me, you would've thought I was a spray ground. Now they know I don't play around. I can hear what you're saying. Então, dentro do Photoshop, para que nós possamos criar o nosso flyer, a primeira coisa que você vai fazer é vir nas opções de criar um novo documento, e você vai fazer o seguinte: na opção de web, você vai criar um documento com a largura de 1080, a altura 1350, a resolução você coloca em 150, eu vou deixar aqui em transparente, mas você pode deixar do jeito que está, em Color Profile, vamos vir aqui colocar em Adobe RGB 1998 e vamos criar o documento. Tendo criado esse documento, nós vamos iniciar com o nosso grid, que é de suma importância para manter o alinhamento aqui dentro do nosso design. Então, para fazer isso, basta vir nas opções de visualização, guias, e você vir aqui em nova grade de guias. Aqui você vai fazer o seguinte: você vai marcar a primeira coluna e a segunda e vai digitar 3 em cada uma delas. Se aparecer alguma numeração aqui, você apaga e deixa em 0. Ativa a margem, coloca 80 pixels em cada uma delas. Se você tem o Photoshop 2023, você pode mudar a cor das linhas aqui. No caso desse projeto, eu vou colocar preto. Tendo feito isso, basta dar um OK. Próximo passo, você pode clicar aqui em cima do artboard, vai apertar Ctrl R no teclado para abrir as réguas, clica na régua e arrasta uma linha clicando certinho com essa aresta aqui, para que você tenha 100% de certeza que ela vai estar ao centro. Lembrando, estou clicando na opção Artboard. Arrasto aqui e crio também aqui uma linha. Tendo feito isso, você vem em visualização, guias e bloqueia elas para que você não mexa nelas enquanto estiver trabalhando. O próximo passo para criar o nosso flyer é criar o background, que vai representar todo o fundo da estrutura da nossa imagem. Veja bem, você vai vir aqui em ajustes, vai adicionar uma cor sólida e vai deixar ela aqui numa tonalidade de branca, quase chegando ali, puxando para o cinza. Você pode deixar nessa opção aqui mais ou menos com o código EDECEC. Feito isso, dá um OK. Eu posso inclusive até deletar essa lei, porque eu não vou precisar dela. E o que nós vamos fazer aqui? Tendo feito esse passo, você vai vir aqui em filtros, vai vir em noise, adicionar noise, convert em smart object, e você vai colocar aqui a proporção de 15, e deixa em uniforme e ativa a opção monocromática para ficar assim com a tonalidade acinzentada, porque se você não ativar a opção monocromática, você vai perceber que tem interferência de várias cores dentro do layout, e eu não quero isso, por isso coloco monocromático, preto e branco. Feito isso, basta dar um OK, já temos a primeira etapa do nosso design. Agora você vai simplesmente vir na pasta dos arquivos que está disponível para você baixar. Inclusive, eu já te peço para curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque eu sempre trago dicas novas para que você possa estar aprendendo aqui. Vamos adicionar primeiramente esse detalhe aqui, esse elemento, e vamos jogar ele aqui. Eu vou diminuir ele um pouco de tamanho, vou deixar por enquanto nesta posição, e após fazer isso, nós vamos vir simplesmente na ferramenta de texto, vamos ativar uma fonte chamada Adorage. Ela não é padrão do Windows, mas vai estar disponível para você baixar e instalar no seu sistema. Ativou ela, você vai vir nos modos de cores e vai digitar o código 7F6E4A, vai dar um OK. E agora a gente clica aqui e vamos aumentar o tamanho dela aqui para visualizar o que está acontecendo. Eu vou colocar o nome mãe. Tendo feito isso, você vai apertar Ctrl T de tatu, vai aumentar o tamanho. Eu vou deixar mais ou menos aqui com essa dimensão. Isso aqui nem vai aparecer muito no flyer, mas eu acho interessante deixar aqui. Então eu vou subir ele mais um pouquinho aqui, nessa proporção está bom. Agora eu vou pegar aqui, pressiono o Shift no teclado e clico na de baixo. E agora eu clico com o botão direito e vou criar um grupo. Esse grupo eu vou chamar ele de fundo. Agora a próxima etapa do nosso design é simplesmente adicionar a foto de uma mãe aqui, para trazer a representatividade simbólica daquilo que nós vamos transpassar no design. Você vem na pasta dos arquivos, vai pegar essa imagem, joga ela aqui dentro, vou aumentar ela um pouquinho de tamanho, pouquinha coisa mesmo, só para encaixar certinho aqui. Inclusive aqui, para ficar melhor, vou descer ela um pouquinho. Você pode utilizar aí os botões para baixo, só para aparecer um pouco aqui dessa coluna. Eu vou deixar bem centralizado aqui mesmo. E agora a gente pode criar um grupo
e colocar o nome de foto. Veja bem o que eu vou fazer agora. A gente vai realçar diversos detalhes dessa foto fazendo o seguinte: você vai clicar com o botão direito, converter em Smart Object, vai vir aqui em filtros, vai vir em Sharpen e adicionar uma opção chamada Smart Sharpen. Ao abrir o plugin de Smart Sharpen, você vai fazer o seguinte: se eu desativar aqui o preview, você vai ver pouca interferência. Por que que tem pouca interferência? Porque eu preciso aumentar aqui o efeito do meu plugin. Então eu vou trazer mais para cá, ó. Posso pegar aqui também, ó, e aumentar. E vocês podem ver que é realçado diversos detalhes aqui. Eu vou colocar isso aqui como 2 e vou deixar isso aqui como 300. Aqui você deixa como 10 e pode dar um OK. Após fazer isso, eu converto em Smart Object, venho em filtros e ativo o plugin de Camera Raw. No plugin de Camera Raw, você vai vir nas opções básicas, vai aumentar as texturas, né, para realçar as texturas da imagem e um pouquinho da claridade. Eu vou colocar aqui, ó, em mais 30 e coloco isso daqui em mais 5. Feito isso, eu dou um OK e a gente já aumentou mais os detalhes da nossa imagem. Agora veja bem o que eu vou fazer. Vou pegar essa coluna, vou dar um Ctrl J, vou jogar por cima, vou ativar o grid novamente com Ctrl ponto e vírgula e vou deixar uma mais ou menos aqui nessa posição por enquanto, trazendo bem para cá, ó. Lembrando, estou usando essa base da linha e um pouco essa base aqui, ó, para servir de alinhamento. Ctrl J e jogo a cópia aqui do outro lado, seguindo o mesmo padrão de base de alinhamento. Dou um Enter e agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui em filtros, vou vir em desfoque, Gaussian. Eu vou aumentar, né, o desfoque dessa imagem. Vou colocar aqui mais ou menos como 5. OK. Aqui, inclusive, para ficar melhor, eu posso vir aqui e ao invés de colocar esse desfoque, colocar aqui o desfoque de movimento, ó. Ele fica até bem melhor. Aqui eu vou colocar como 20. Vou dar um OK. Aí, para me aplicar no outro, eu não preciso vir aqui novamente em filtros. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, segurar Alt no teclado, clico nessa seta aqui, ó. Não precisa estar segurando o Alt na hora. Clica nela, clica aqui no efeito, arrasta e joga aqui em cima da outra layer. Feito isso, adicionamos o desfoque nas duas. Próximo passo aqui, a gente vai criar uma layer. Eu vou deixar ela aqui por cima da foto. Vamos deixar aqui, ó, na cor branca. Para você deixar rapidamente, aperta D de dado, vai ativar o preto e o branco e aperta X no teclado, então nessa seta, para permutar as cores. Você vai pegar o pincel, vai colocar ele aqui, ó, com a dureza em 0, pressiona Shift e passa nessa parte aqui de baixo, para deixar com a tonalidade de branco. Vou dar um Ctrl T e arrastar mais para cima, ó. Pressiono Shift aqui arrastando mais para baixo também. Vamos vir aqui novamente criar outra layer. Deixo na cor preta e passo levemente aqui ao fundo, ó. Ctrl T, pressiono Shift, jogo mais para cima, pressiono Shift e jogo mais aqui para baixo. Agora, na pasta dos arquivos, nós vamos encontrar esse elemento que é uma nuvem, vamos jogar dentro do Photoshop e eu vou simplesmente deixar ele mais ou menos aqui, ó, nessa posição. Eu vou inclusive jogar ele aqui por baixo, aumentar mais um pouco. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó. Feito isso, essa imagem eu vou dar um Ctrl J. A de baixo eu converto em Smart Object. Eu vou até rasterizar para remover aqueles efeitos e preservar aqui, né, o que a gente aplicou. Converto em Smart Object. Vou dar um duplo clique. Venho aqui em Color Overlay. Clico sobre ele e vou deixar aqui na cor preta. OK. OK, venho em filtros, blur e adiciono aqui um Gaussian Blur. Esse desfoque eu vou aumentar ele bastante aqui, ó, aumenta bastante mesmo. Eu vou colocar ele aqui em 55. Vou dar um OK e a gente vai simplesmente vir aqui em opacidade e diminuir ela para que essa intensidade de sombra não apareça muito aqui. Vou colocar em 50 e dessa forma essa parte aqui da fotografia nós já terminamos. Agora, para aumentar a harmonia do nosso ambiente, nós vamos adicionar alguns elementos relacionados a folhas aqui dentro. Então você vem na pasta dos arquivos. Primeiramente eu vou pegar essa daqui, ó, jogar aqui dentro. E aqui é o seguinte, você vai pegar essa daqui, ó, jogar mais aqui, vou até dar uma rotacionada, jogar mais ou menos aqui nessa área. Eu vou dar um Ctrl J, pego a outra e jogo para cá, Ctrl T, vou deixar essa aqui por enquanto nessa posição. Se você quiser também para intercalar, quando você der o Ctrl T,
você pode clicar com o botão direito e dar um flip vertical. Dessa forma ele vai mostrar as outras partes aqui e não fica igual ao que está aqui. Então vou jogar aqui, dessa forma aqui para mim está bom. Agora duplica, Ctrl T, vou jogar essa daqui, ó, nessa parte. Posso até aumentar um pouco de tamanho. Vou duplicar novamente, vou jogar essa para cá, mais ou menos aqui, ó. Vou deixar ela nesse enquadramento aqui, ó, pegando mais detalhes aqui. E essa aqui nós vamos deixar nessa região. Tendo feito isso, vou dar mais uma vez aqui, ó, uma duplicada e vou colocar uma aqui, ó, bem nessa parte de baixo. Deixar mais ou menos aqui nessa posição. Feito isso, eu vou pressionar Shift, clico na primeira e depois na última. Vamos apertar Ctrl G para criar o grupo. E esse eu vou colocar o nome de elementos. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos precisar alterar as cores dessas folhas. Eu vou deixar elas com uma tonalidade de verde um pouco mais viva. Como é que eu vou fazer isso? Você vai vir aqui, ó, em ajustes e vai criar um Hue Saturation para a gente trabalhar com as cores. Olha só essa dica que eu vou dar para vocês, que eu já dei em diversos outros tutoriais. A maioria das pessoas cria um Clip Mask para poder alterar as cores aqui. Se você deixar dessa forma, quando você vai alterar tudo que está abaixo. Porém, isso só ocorre porque todos os grupos que você vai criando, eles acabam vindo, ó, nessa opção. Porém, quando você bota ela como normal, ela vai fazer alterações de ajuste somente naquilo que está dentro. Veja que agora, quando eu coloquei em normal, eu altero somente as cores das folhas. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, mais 47, mais 37, e aqui a gente pode colocar menos 7 para deixar um pouco mais escura. Feito isso, já aumentamos a tonalidade. Veja que estava assim, meio apagadinha, e eu coloquei agora dessa forma. Próximo passo, nós vamos vir novamente aqui, vamos pegar agora isso aqui, vou jogar aqui, eu vou deixar uma, ó, mais ou menos aqui nessa posição, vou dar um Ctrl J, Ctrl T, flip vertical, e vou jogar uma mais ou menos aqui, ó. Para esconder esse detalhe, eu vou colocar por baixo. Vamos dar um Ctrl G. Vou colocar o nome de elementos 2. Feito isso, vamos colocar como normal. Vamos vir aqui agora e adicionar um Hue Saturation. E aqui nós vamos vir aqui e colocar como mais 72. Ou melhor, vamos colocar menos 72. Para puxar aqui para os tons de vermelho. A gente pode aumentar aqui um pouquinho a saturação. Colocar aqui mais ou menos em mais 5 para não estourar muito. Isso aqui eu vou escurecer em menos 2, vai ficar com essa intensidade. Se você quiser colocar mais um pouquinho também, ó, vindo até o 5, não tem problema. Mas no meu caso, como eu vou fazer ainda ajuste de cores, eu vou deixar em 2. Feito isso, já criamos esse outro detalhe aqui. Agora aqui a gente dá uma visualizada melhor para ver se tem mais coisas para modificar. E eu vou fazer apenas o seguinte, ó. Eu vou vir aqui novamente nesses elementos. Eu acho que fica interessante eu fazer o seguinte, ó. Dupliquei aqui um deles, vou jogar um mais ou menos aqui nessa área, ó, fazendo outro detalhe. E esses aqui a gente vai vir simplesmente em filtros e vai colocar um desfoque gaussiano. Eu vou diminuir ele para perto aqui, ó, de 7. A 7 foi muito. Colocar como 3. Vou dar um OK, seguro o Alt e coloco nesse de baixo, que vai representar esse que está do outro lado. Assim para mim está bom. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adicionar algumas texturas aqui para a gente deixar aqui na parte de cima mais claro. Como é que eu vou fazer isso? Vai na pasta dos arquivos, pega esse overlay e joga nessa área aqui, ó. Vamos deixar ela aqui em cima. Dá um Enter, aí nós vamos vir aqui, ó, dar um Ctrl J para aumentar mais aqui, Ctrl G, eu vou colocar aqui o nome disso de Overlay. Aí para complementar eu posso vir na foto, duplicar essa nuvem, vou jogar ela lá dentro, que acabou saindo errado, cadê? Pega aqui e joga lá dentro, aí agora a gente vai pegar ela e jogar nessa área aqui, ó. Vou vir aqui dar um flip horizontal, vamos deixar mais ou menos aqui nessa posição. Depois a gente vai mexer mais nela aqui. Feito isso, nós vamos partir para a próxima parte, que é fazendo o seguinte, vem na pasta dos arquivos, pega agora essa imagem, vou rotacionar ela aqui, vou deixar uma mais ou menos nessa posição, eu vou colocar mais ou menos aqui, venho aqui em filtros, desfoque, colocar o desfoque de movimento, esse aqui nós vamos diminuir para mais ou menos 15, ó. Vai ficar dessa forma, dá um OK, vamos dar um Ctrl G para criar o grupo. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, comentar em qual etapa, né, do seu aprendizado esse vídeo te ajudou. Agora nós vamos vir aqui, vamos adicionar aqui o Hue Saturation e eu vou fazer o seguinte, lembrando que o grupo aqui, ó, a gente precisa colocar em normal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em mais 75,
Isso aqui eu posso colocar em mais 15 e diminuo aqui no caso, para escurecer um pouco mais. A tonalidade de verde aqui não está me agradando. Ó, deixei mais 82. Inclusive eu vou vir aqui, ó, e até desfocar mais isso aqui porque eu não estou gostando. Assim está bom. Tendo feito isso, olha só o que a gente vai fazer. Entre a camada Elementos e Overlay, você vai ativar a ferramenta de texto, vai colocar uma fonte chamada Chocolate. Essa fonte não está disponível no Windows, mas eu estou deixando ela para que vocês possam baixar. Você vai vir aqui nos modos de cores, vai simplesmente digitar 27, 25, 1F e vai dar um OK, vai trazer para a gente essa cor. Então eu vou colocar aqui e vou simplesmente digitar o nome mãe. Aqui, como a fonte, né, não foi ativada, você pesquisa ela novamente aqui, ó, e ativa, vai ficar dessa forma. Eu vou colocar um M maiúsculo, o mãe minúsculo, porém eu não vou colocar o acento porque essa fonte aqui, o acento dela não pega na hora de você estar adicionando. Então a gente vai aumentar isso aqui. Vamos ativar agora os grids porque vamos precisar deles e vamos deixar por enquanto aqui nessa centralização. Feito isso, para a gente criar o acento, olha só o que eu vou fazer. Pego a ferramenta de texto. Como essa fonte aqui é bem grande, né? Ficou bem grande. Eu desativo aqui, clico aqui e eu vou simplesmente digitar a letra S. Agora eu posso ativar, Ctrl T, aumento de tamanho. Pressiono Shift e rotaciono para essa posição. Vamos aumentar aqui um pouquinho de tamanho. Agora veja só o que eu vou fazer, ó. Clicando na layer, você vai vir aqui ativar uma máscara. Aí você vai pegar aqui o pincel, clica com o botão direito, deixa a dureza aqui em 100%, diminui o tamanho do pincel e eu vou apagar alguns detalhes aqui, ó. Primeiro eu vou passar nessa área. Eu aconselho, quando você estiver fazendo esses detalhes, desativar o grid, porque ele costuma atrapalhar. Agora eu vou passar aqui também, ó, pegando dessa área e apagar, ó. Vamos vir aqui, converter em Smart Object e posso dar uma rotacionada aqui, ó. Ctrl menos e dessa forma a gente já tem um acento aqui. Clico nos dois aqui, ó, vou dar um Ctrl G e em letra minúscula eu coloco o nome mãe. Agora nós vamos simplesmente precisar criar uma frase aqui. Essa frase a gente vai fazer da seguinte forma, presta bem atenção. No projeto original, o que nós vamos ter é uma faixa dessa forma e o texto seguindo a faixa. Como é que eu costumo criar isso dentro do Photoshop? Veja bem, você vai vir aqui e ativar a Pen Tool. E a Pen Tool, ao invés de você fazer isso bem aqui, ó, deixar o preenchimento, muita gente faz dessa forma. Vem aqui, ó, faz isso, depois isso. Segura aqui Alt, né? E tenta criar certinho aqui, ó, para poder fazer esses detalhes. Porém, eu não gosto de fazer dessa forma, porque eu quero simplesmente que o texto siga essas curvas. Se eu quero que o texto faça isso, eu posso também já aproveitar uma função que existe no Photoshop para mim não fazer isso com outros plugins. Então o que eu faço? Pego a Pen Tool, ao invés de ser o fio, eu coloco fechado, ativo o Stroke, eu aumento ele mais ou menos aqui, ó, para 15, mas eu ainda vou aumentar mais. E aqui eu faço o seguinte, ó, clico aqui, eu vou até ativar os grids, vou clicar em uma área, eu vou vir fazendo aqui o detalhe da curva, mais ou menos da forma que eu desejo. Puxa aqui para fora agora. Só isso, não preciso fazer mais nada aqui dentro. Agora veja bem o que eu vou fazer, ó. Eu vou simplesmente aumentar isso aqui até a espessura que eu quero. Aqui eu posso, ó, vir aqui e adicionar uma tonalidade de branco, ok. Agora a gente vem aqui, ó, clica e coloca essa tonalidade de branco que a gente ativou e vai ficar dessa forma. Agora, para a gente criar o texto contínuo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente ativar a ferramenta de texto, ativo aquela fonte que nós já utilizamos no início e passando o ponteiro do mouse aqui nessa área, você vai colocar bem na parte aqui do centro, vocês vão ver que vai aparecer uma curva. Essa curva vai aparecer em qualquer um dos detalhes, mas como a gente vai colocar uma frase que ela vai estar centralizada aqui, você vai clicar bem certinho com o centro e ele já vai criar aqui um texto. O que eu vou fazer? Eu vou colar a frase que eu quero digitar, ela já foi colada aqui e a gente pode definir um tamanho. No meu caso aqui, ó, o tamanho vai estar esse, ó. Você pode colocar 50 e agora a gente deixa aqui centralizado. Veja bem, eu vou pegar aqui com espaço, ó, vou jogar só mais um pouquinho para o lado para ficar mais centralizado aqui. E agora eu posso pegar, ó, a frase, ativando aqui a Move Tool e jogar ela mais para a parte de baixo, ó. E dessa forma a gente criou a faixa e conseguiu colocar o texto, né, fazendo aqui o segmento. Eu vou vir aqui, ó, adiciono uma cor sólida, ok, vem aqui em filtros,
adicionar noise, convert em Smart Object. Esse aqui eu vou colocar como set, vou dar um OK e vou simplesmente clicar com o botão direito e criar o Clip Mask. Vai ficar dessa forma. Após fazer isso, você cria uma layer, Ctrl Alt G, também vai criar o Clip Mask. Vamos vir aqui agora e adicionar uma tonalidade de vermelho. Clica aqui, ó, adiciona a tonalidade de vermelho, não precisa ser muito escura, dá um OK. Pega o pincel, deixa aqui, ó, com a dureza em 0, aumenta um pouquinho de tamanho e passa aqui, ó. Eu vou diminuir mais o preenchimento, dessa forma está bom. Seleciono isso aqui, ó. Eu vou colocar o nome de faixa, joga ele aqui por baixo do nome mãe, né, do grupo mãe, e vamos descer isso aqui, ó. Deixa ele mais ou menos aqui nessa área. Esse nome mãe, inclusive, se você quiser, pode mudar a posição dele também. É que para complementar, a gente vai lá na pasta, vou pegar esse elemento aqui, diminuir ele de tamanho e vou unir ele aqui com a ponta do E, ó, só para criar esse efeito. A gente clica em cima dele, cola overlay, vem aqui e deixa aqui com essa mesma cor. OK. OK, Ctrl mais para me ver se está certinho aqui, ó. Dessa forma aqui para mim está bom. E agora a gente vai simplesmente colocar aqui dentro. Inclusive eu acho que esse traço aqui eu vou inverter a posição dele, ó. Apertei Ctrl T, clico com o botão direito, flip horizontal, para ele sair dessa forma aqui para o lado de fora. Enter, assim fica bem melhor. Eu posso inclusive até diminuir um pouco mais o tamanho dele, que não ficou legal. Vou deixar como estava mesmo. E agora a gente pode fazer modificações aqui no texto. Agora o que a gente vai fazer? Seleciona, coloca aqui o nome de tema, né, os dois. Vou usar esse mesmo tom de vermelho, clico aqui, venho por cima, crio uma layer e eu vou criar um foco aqui nessa área, ó. Clico 2 vezes, coloco aqui como screen, Ctrl T, aumento de tamanho. E vou jogar um mais ou menos nessa área, Ctrl J, coloco outro aqui, inclusive esse aqui eu vou jogar mais para cá, ó, aumentando de tamanho, Ctrl J e vou jogar um aqui nessa região, ó. Agora eu duplico e jogo um lá no fundo. Esse do fundo eu vou centralizar, vou pegar aqui esses três, Ctrl G e vou colocar o nome de foco de luz. E agora a gente vai fazer o seguinte, nós precisamos trabalhar um pouco com as cores do nosso projeto, porque elas não estão se identificando muito. O que eu vou fazer? Você vai vir em ajustes, adicionar esse plugin, clica aqui nessa opção e depois aqui, e você vai na pasta dos arquivos e vai ter um LUT, né, com o número 108, que é um LUT que eu criei para o canal. Vou clicar e as cores vão ficar dessa forma. Vou dar aqui um Ctrl G, colocar o nome de ajuste de cores. Tendo feito isso, ó, a gente vem aqui, adiciona uma cor sólida, deixa numa tonalidade aqui de cinza, ó, mais um pouquinho, dá um OK, vem aqui em filtros, noise, adicionar noise, converte, vamos deixar isso aqui, ó, em 14, deixa em monocromático e dá um OK, e coloca aqui, ó, o blend mode dele como soft light. Feito isso, a gente joga aqui, ó, para deixar aqui dentro do grupo de ajustes. Agora nós vamos na pasta dos arquivos, vamos pegar aqui esse coração, vou ativar aqui os grids, colocar um mais ou menos aqui nessa região, ó. A posição aqui para mim está bom. Vou dar um Ctrl J, diminuir de tamanho. Esse aqui eu vou dar um flip horizontal, deixar mais ou menos aqui. Aqui eu vou pegar o tema e descer um pouquinho mais. Eu posso vir aqui agora no balão maior, jogar mais nessa área aqui, ó. Seleciono, coloco como normal e vamos adicionar o Hue Saturation. Mais uma vez, se você está gostando do tutorial, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixa um comentário abaixo dizendo que tipo de técnica você aprendeu nesse tutorial e se isso aqui aumentou o seu conhecimento. Você também pode deixar aí abaixo que tipo de tutorial você quer ver aqui. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou alterar a cor dele para vermelho, vou trazer para cá, ó. Essa intensidade, aumenta um pouquinho de saturação. Esses balões aqui, ó, a gente tem que deixar aqui por baixo. Como ele vai ter alteração também na cor, essa tonalidade para mim está bom. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, Ctrl J, vou dar um Ctrl J aqui também, Ctrl G e vou jogar lá no fundo. Aí esse aqui eu vou colocar também como normal, dou um Ctrl T, flip horizontal e vou jogar esse desse lado aqui aumentando o tamanho. Dessa forma está bom. Aí aqui nos elementos, nesse bin aqui, a gente vai duplicar, Ctrl J, Ctrl T, dá um flip horizontal e joga a cópia aqui do outro lado. Ó. Essa posição aqui para mim está bom. Esse aqui inclusive eu vou trazer mais para cá, ó. Posso jogar mais para cima também. Agora eu vou pegar aqui esse overlay, Ctrl J, Ctrl T, flip horizontal,
Vou jogar um aqui, ó. No caso não é flip horizontal, é vertical. Vou jogar um aqui nessa região, ó. Aí esse balão aqui, tentar diminuir mais o tamanho dele. Colocar aqui entre essas duas linhas. Eu vou duplicar. Eu vou deixar mais ou menos aqui nessa área. Aí que eu vou pegar o foco de luz, trazer ele mais pra cá, ó. Esse aqui eu posso até jogar mais aqui ao centro. Aí que nós vamos fazer o seguinte agora nos balões. A gente vai vir aqui, ó, filtros. Vamos colocar aqui, ó, desfoque de movimento. Coloca ele em 21, dá um OK. Segura Alt, joga aqui em cima. Segura Alt e joga no outro também, ó, para ficar com desfoque. Esse aqui, inclusive, eu vou até jogar mais aqui embaixo. Aí a gente vem no do fundo, aproveita e joga também um desfoque de movimento. Vou deixar ele mais aqui nessa posição. Vamos vir aqui agora nos elementos. Cadê? No caso, no overlay. Pego essa nuvem aqui, ó, e jogo mais pra cá, aumentando mais aqui o tamanho dela. Assim, dessa forma está bom. E aqui para finalizar o nosso design, eu vou apenas vir no tema. Eu vou vir onde tem escrito faixa, eu vou dar um Ctrl J, vou jogar ela lá no fundo. Vamos trazer aqui, ó, jogando ela aqui para cima, ó, mudando a posição. Dessa forma aqui está bom. Posso inclusive pegar isso aqui, ó, tá para a posição que estava. E o que eu vou apenas fazer aqui, ó, é simplesmente clicar em cima, converter como Smart Object. Eu vou inverter a posição, deixar dessa forma. Vou vir aqui em filtros, desfoque Gaussian. Vou deixar mais ou menos aqui em 2, dou um OK. Aqui, ó, eu vou só clicar no Smart Object e tirar esse texto porque eu não quero ele aparecendo. Fecho, confirmo e ele some daqui. Esses elementos bem aqui, eu não estou gostando da tonalidade deles, devido a isso eu vou modificar aqui a cor. Essa tonalidade aqui para mim ficou bem melhor, mais 38, menos 15, menos 22. E para finalizar com chave de ouro, você vai dar um Ctrl Alt Shift E, vai converter em Smart Object, vai vir aqui, ó, em Filter e ativa o plugin de Camera Raw. Agora você vem em texturas e aumenta a claridade, aumenta um pouquinho de vibração. Vamos vir aqui, ó, em efeitos, adiciona aqui, ó, em 15. Isso aqui você deixa um pouco esbranquiçado, ó, puxando mais para cá, ó. Colocar aqui em mais 25. Feito isso, vem aqui, ó, em Color Mix e vou aumentar só um pouquinho aqui na saturação as tonalidades de verde, ó. Aqui também, ó. E agora eu simplesmente dou um OK e esse é o resultado final do nosso flyer. Então, se você tiver gostado do tutorial, não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações porque em breve eu vou trazer mais um tutorial para que vocês possam aumentar o conhecimento de vocês. Algo real, algo para los dos. Baby, es que no